Olá, meu nome é Guilherme do Bristop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, em que eu falo sobre história, veja só. Eu quero fazer um vídeo hoje em que, ao invés de comentar algum tema ou falar sobre um assunto, eu quero falar para você como é que você faz quando você decide se informar sobre um assunto de história. Quero pesquisar sobre Segunda Guerra Mundial, quero pesquisar sobre República Velha, quero pesquisar sobre Getúlio Vargas. Como você faz? Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal em que eu ensinei como fazer uma pesquisa histórica, em que eu mostrei ali como usar a hemeroteca digital e tudo mais. Vai aparecer o link aqui, caso você queira ver, embora ele seja lá do começo do canal, então tá tudo bem diferente ainda. Muitas vezes as pessoas querem aprender sobre história, mas não sabem para onde ir, então acabam pegando livros errados, autores não tão interessantes e acabam se confundindo em algumas coisas. Então, se você quer aprender sobre história e quer achar um lugar por onde começar, ou ainda, se você quer saber, esse livro que eu quero ler, ele é confiável ou não, posso acreditar nele, esse vídeo é para você. Primeiro de tudo, eu acredito que no momento em que você quer estudar, existem dois caminhos, um pouco mais fácil e um pouco mais difícil. Vamos começar pelo difícil. Qual é o caminho difícil quando se quer estudar história? Livros e artigos científicos. Só que tá, você pega um livro e você quer saber, esse livro é confiável? Eu posso confiar nesse livro? Eu posso acreditar no que está escrito aqui? Como que você faz para saber isso? Primeiro de tudo, tenta pesquisar quem é o autor. Isso vai fazer com que você saiba primeiro, aquele autor, ele é historiador? Não, que não historiadores não possam escrever sobre história. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas você vai poder saber se ele é historiador, se aquele livro é da área de especialização dele e principalmente jogando o nome dele no Google, vendo os reviews desse livro no Google, você consegue ali saber, não é, o que outros especialistas da área estão falando sobre aquele livro. Principalmente pelo seguinte, embora não seja certeza que um livro escrito por um historiador com certeza vai estar falando a verdade, se aquele livro for escrito por um historiador, se aquele livro for escrito por um especialista da área, você acaba chegando lá e você acaba vendo que ele tem boas chances de ser um livro confiável. Uma outra coisa também que é interessante é a bibliografia utilizada por aquele autor. O que é bibliografia? Bibliografia é esse campo ali no final do livro em que você vai chegar e você vai citar todos os autores que você leu e que você usou naquela pesquisa. Num momento em que você pega a bibliografia, você começa a ler vários autores e começa a ver se eles são de confiança ou não. Por exemplo, se eu quero falar sobre história da morte. Se eu quero falar sobre história da morte, um autor que dificilmente não vai aparecer é o Philippe Arrier. Escreveu ali a história da morte no Ocidente e é um autor muito importante para se falar sobre isso. É claro, isso volta para aquela questão de você conhecer os autores, pesquisar quem eles são. Pode ser um pouco trabalhoso pesquisar autor por autor ali dentro da bibliografia, mas pesquisando o autor do livro já te livra ali de um baita de um perrengue. Principalmente porque se ele usou uma bibliografia com autores um pouquinho mais complicados, os reviews e as resenhas dos livros vão te dizer isso. Resenha, inclusive, é uma coisa bastante importante. A gente tem as revistas científicas no Brasil e em vários outros lugares do mundo também. Nessas revistas aparecem resenhas. Quando um livro novo é publicado, as pessoas podem escrever resenhas e mandar para aquelas revistas. As resenhas são avaliadas pelas pessoas, por especialistas na área. Inclusive eu fui convidado para avaliar uma resenha recentemente, eu tenho que lembrar de responder esse e-mail quando eu fechar esse vídeo. Inclusive é até interessante falar sobre isso. Era um livro, eu acredito, sobre perspectivas históricas da personagem Mulher Maravilha e como dentre os temas que eu estudei na minha pós-graduação, mestrado e doutorado estão as histórias em quadrinhos, eu sou uma pessoa indicada para olhar, sim, essa resenha está falando de forma correta ou incorreta daquele livro, e assim essa resenha se torna um jeito de validar ou não aquele livro, para quando você quiser ler sobre ele e procurar no Google, apareça essa resenha dizendo, sim, esse livro é bom, não, esse livro é ruim. Um caso que ajuda em relação a isso, a descobrir se o autor é bom ou ruim, é o caso, não é,
dos autores consagrados. Eu falei do Felipe Herré, inclusive o livro está aqui do meu lado, eu separei ele, esse mega calhamaço, para te mostrar. Esse daqui é O Homem Diante da Morte, é um clássico do Felipe Herré, grosso demais, ainda cheio de post-its, como eu deixei no meu mestrado. E esse daqui é um clássico. Se você quer estudar a história da morte, você invariavelmente vai passar por esse livro. E como que eu cheguei nele? Eu cheguei porque você chega nele de qualquer jeito. Você não tem como estudar a história da morte sem passar por ele. Isso daqui é o básico do básico do básico. Esse é o que a gente chama de um autor consagrado. Toda área, toda sub-área vai ter seus autores consagrados. Dentro da história nós temos vários. O Felipe Herré é um deles e em História da Morte, em História da Infância, ele é um dos grandes autores. Só que a gente tem um problema que é o seguinte: quando eu estava estudando História da Morte, esse livro é um livro um pouquinho antigo. Ele é um livro ali de, vamos ver, eu sempre me perco, 1977. Então muita coisa foi escrita, né, de lá para cá. Como que eu encontrei outros livros de História da Morte? Duas coisas aconteceram. Uma delas é, começa a olhar por editoras de confiança. Por exemplo, outro livro sobre História da Morte que eu deixei separado é esse aqui, Uma História Social do Morrer, do Alan Kelleher, que ele não é historiador, porém ele é, eu acredito, sociólogo. Ele é sociólogo? Sim, ele é um sociólogo, mas ele tem uma perspectiva sociológica da morte que trabalha também com a história. Áreas como filosofia, sociologia e história sempre acabam andando juntas. Esse é um livro bem mais recente, é um livro de 2006, e como que eu sei que ele é um livro de confiança? Por isso daqui. Capa branca é meio ruim de ver. Ele é publicado pela editora Unesp, uma editora de uma universidade bastante consagrada. Eles não publicam qualquer livro, eles têm um crivo para publicar livros. Assim você sabe que ele é um pouco mais de confiança. E teve uma outra coisa que eu fiz para encontrar livros sobre a história da morte. A minha namorada, ela comprou e leu esse livro de uma youtuber, que é a Caitlin Dunn, que ela trabalha ali num crematório, ela trabalha com questões relativas à morte, e do canal, do YouTube dela e da experiência, ela publicou esse livro, Ask a Mortician, que é publicado aqui no Brasil, eu acredito, pela editora Darkside, que não é uma editora acadêmica, porque esse não é um livro acadêmico, mas é um livro de alguém que entende muito sobre o assunto. Se você pegar a minha dissertação de mestrado, eu não citei esse livro, mas o que eu fiz? Eu fui na bibliografia desse livro, peguei todos os autores que ela usa, pesquisei um por um, e os que eram mais interessantes e que eu não conhecia, muitos deles recentes trabalhando sobre a morte, eu acabei utilizando. Ou seja, eu fiz todo esse caminho para encontrar autores. De volta, se você é um historiador, você está inserido no meio e você conhece os clássicos. Do mesmo jeito que se você é um fã de cinema, você conhece os grandes clássicos, como E o Vento Levou, ou mais recentes Matrix, ou subindo ainda o nível Highlander. Mas se você não entende nada de cinema, você não tem a mínima ideia do que são esses filmes. Se você vai e você está dentro da história, você vai conhecer os grandes clássicos de cada área. História antiga, história medieval. Se você não está, você pesquisa. Tem um último jeito de você ir atrás de livros e atrás da bibliografia, que é o seguinte: a Wikipédia. É bizarro citar a Wikipédia, mas eu sempre digo para os meus alunos que a Wikipédia é onde todos os trabalhos terminam ou começam. Se eles começam, excelente. Se eles terminam, não tão bacana assim. Pelo seguinte, se você for lá na Wikipédia em qualquer assunto, como por exemplo a história da morte da qual eu estou falando, você vai ver que muito do que é citado é colocado lá no finalzinho também numa bibliografia. Então lá você consegue achar uma série de autores, né, que você consegue ver sobre aquele assunto. Assim você tem um princípio para onde ir. De um autor você vê a bibliografia, vai para outros e para outros e para outros, e assim, dependendo da sua vontade de aprender, ela nunca acaba, porque a cada livro que você lê, você encontra mais 20, 30, 50 livros que você quer ler. Isso não é um exagero. Um outro jeito interessante de você se informar, mas ainda mais difícil, é através dos artigos científicos. Eles são muito bacanas, muitos vídeos que eu faço aqui no canal são baseados em artigos, e a vantagem é, eles são bem mais curtos, não é, do que livros. Um livro, a gente pode pegar aqui o Alan Kelleher, ele vai ter suas 500 páginas. O Felipe Herré eu nem vou olhar para não me assustar.
Mas um artigo é bem menor, o artigo vai ter 15, 20, 30 páginas às vezes, chutando longe. Você pode ler só a introdução, você pode ler só o resumo e ver se aquele assunto te interessa ou não. Como saber se um artigo é de confiança? Normalmente, quando um artigo é publicado em uma revista científica, ele passa por um crivo em que ele tem a chamada avaliação por pares, que os especialistas naquele assunto vão ler o artigo, convidados e sempre às cegas, sem saber quem é o autor, para dizer se ele vale a pena ou não ser publicado, ou ainda dizer se o autor tem que modificar alguma coisa antes de publicar. Igualzinho eu falei ali para você da resenha, é o mesmo princípio. Se eu falei que esse daqui é o jeito difícil, livros são bem difíceis, artigos são bem mais tranquilos. Eu tô gravando esse vídeo depois, talvez até saia um carro aqui na rua e faça um barulho, mas é porque eu esqueci de falar de um lugar muito importante para você achar não só artigos científicos, como também livros científicos, que é o Google Scholar ou o Google Acadêmico. Procura no Google por Google Acadêmico que você acha. Embora a gente tenha vários sites que acabam colocando muitos artigos, o Google Scholar é um lugar em que ele vai praticamente reunir links para esses lugares, como o próprio Google faz. Então, se eu quiser saber, por exemplo, sobre história da morte, eu procuro isso, eu vou achar vários textos. Vai ter sempre muita coisa, porque tal qual o Google você tem que ser bem específico, senão você acaba nunca achando o que você quer. Por exemplo, eu posso ser mais específico, pesquisar por História da Morte, Rio de Janeiro, Brasil, Império. E olha só, a gente acaba achando várias coisas sobre sepulturas durante o Brasil Império, sobre história do Rio de Janeiro, e assim a gente vai indo. Mas eu quis fazer esse parêntese e gravar por cima porque esse recurso, o Google Scholar, ele é extremamente importante se você quiser pesquisar, se você quiser estudar. Eu sempre acabo usando ele tanto em português quanto em inglês, porque a gente acaba achando muita coisa em outras línguas. Se você fala italiano, francês, vai achar mais coisas ainda. Mas eu sou um iletrado que só falo português e inglês em relação a outras línguas. Agora, o jeito simples de você aprender. Eu diria que YouTube e podcasts. Pronto, fácil. Esse é o jeito simples. O YouTube você vê rapidinho, um vídeo de 10, 15, 20 minutos. O podcast você ouve no seu fone de ouvido enquanto pega o ônibus, enquanto lava a louça, enquanto faz academia. E você muitas vezes aprende sobre um assunto. Só que aí volta para aquela questão. Como saber se esse podcast, ou principalmente, que o número é muito maior, se esse vídeo no YouTube ele é de confiança, ele está me ensinando uma coisa que é verdadeira ou é só uma maluquice? O processo é muito parecido, se não o mesmo, dos livros. Primeiro você vai ver qual que é a fama daquele canal. Pesquisa. Historiadores estão dizendo, especialistas estão dizendo que aquele canal não é tão de confiança ou não. Não confie nos comentários. Os comentários quase sempre vai ter gente criticando e não importa o quanto as pessoas saibam sobre o assunto. Vão estar achando que sabem mais do que o vídeo. Veja a reputação, praticamente a mesma coisa dos livros. Veja a formação daquela pessoa que está falando. Se for no caso de um vídeo com mais de uma pessoa ou de um podcast, veja a formação dos participantes, veja ali, não é qual que é o currículo, a área de especialidade deles e principalmente veja da onde que eles estão tirando aquela informação. Eles estão citando uma bibliografia, eles estão dizendo que autor que falou aquilo ou eles estão tirando a informação seja lá de onde. Nem todos acabam citando isso, mas é bastante importante. No final, é mesmo o princípio dos livros, e essa informação quase sempre vai ser tirada daqui, dos livros, porque a gente sempre acaba voltando para cá. Muito da pesquisa é feita nos artigos, muito da pesquisa é feita nos livros. Felizmente, existem pessoas de bom coração que vão resumir o que está escrito num livro de 800 páginas e fazer um vídeo de 10 minutos ou um podcast de 1 hora discutindo esse assunto, para que você não necessariamente precise ler esse livro. E, para finalizar, eu tenho um macete para você, uma dica. Se aquilo que você está aprendendo num livro, se aquilo que está aprendendo num vídeo, num podcast, é muito confortável, ele confirma as suas certezas, ele está dizendo que as suas opiniões políticas ou quaisquer outras opiniões que você tenha estão certas e todo o resto do mundo está errado, desconfie. Não que isso daqui seja uma regra, mas aprender, principalmente história, quase sempre é você descobrir que você estava errado sobre vários assuntos,
que o que você considerava que é verdade não é ou ainda é bem mais complexo do que você achava que é, e muitas vezes é desconfortável, porque aprender é desconfortável, porque você aprende que você estava errado. Só que se de início é desconfortável, você aprende, e quando você se abre para um novo horizonte, novas informações, e quando você se abre para novos conhecimentos, você acaba crescendo bastante, e isso é algo fundamental e algo muito importante. Mas para isso, muitas vezes você tem que fazer antes a escolha entre aprender ou entre dar certo, e as duas nem sempre acabam dando juntas. E bem, novamente com esse papo motivacional, eu termino aqui esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você já se perguntou como que eu faço para aprender sobre história ou onde eu começo para aprender sobre um assunto, esse vídeo talvez tenha ajudado você. Se você gostou dele, não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E de resto, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço.